Você já ouviu falar no tutu? Ou melhor, no tutu marambá? Aquele personagem misterioso e assustador do nosso folclore que aparece quando as crianças desobedecem, não querem dormir ou insistem em fazer birra. Mas quem é o tutu de verdade? De onde vem esse nome? E será que alguém já viu ele de perto? Hoje você vai descobrir as 10 curiosidades mais surpreendentes sobre o tutu. E eu garanto, quando este vídeo terminar, você vai pensar 2 vezes antes de apagar a luz do quarto. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração. A primeira coisa que pouca gente sabe é que o tutu não nasceu de uma lenda só. Ele nasceu do medo coletivo. Durante o período colonial, as famílias usavam histórias assustadoras para manter as crianças comportadas. Afinal, não existia televisão nem psicólogo infantil. E uma dessas histórias era justamente sobre uma criatura noturna que vinha buscar quem desobedecia. O nome tutu era dito como um sussurro, quase um feitiço de advertência. Dorme logo, senão o tutu vem te pegar. O medo era tão real que, em algumas regiões, bastava ouvir o nome tutu para o silêncio tomar conta da casa. A lenda cresceu tanto que cada região criou sua própria versão. E é aí que as coisas ficam ainda mais assustadoras. O tutu não é um só ser. Em algumas cidades, ele é um fantasma. Em outras, um bicho preto. E há quem diga que é uma alma penada que vaga pelos becos atrás de crianças desobedientes. Mas uma das versões mais conhecidas é a do tutu marambá, uma mistura de sombra e animal, coberto por um manto escuro, com olhos vermelhos como brasas. O mais curioso é que ele muda de forma dependendo de quem o teme. Para os adultos, é um espírito punitivo. Para as crianças, é o bicho que vive debaixo da cama. E para os mais velhos, é a personificação do castigo. Em resumo, o tutu é o medo moldado pela imaginação de quem o invoca. Surpreendentemente, o nome tutu tem raízes na tradição portuguesa. Lá, existia o tutu-morão, um tipo de fantasma que assustava as aldeias durante a noite. Quando os colonizadores vieram para o Brasil, trouxeram junto suas histórias, e o tutu viajou no porão dos navios, adaptando-se às novas terras. Aqui, o mito se misturou com as crenças indígenas e africanas, transformando-se no tutu que conhecemos. Ou seja, ele é um verdadeiro filho da mistura cultural do país. Europeu na origem, africano no temperamento e indígena na essência sobrenatural. Você provavelmente já ouviu uma versão desta cantiga. Tutu marambá, não venha mais cá, que a mãe do menino te manda matar. Pois é. Essa música é uma das mais antigas canções de ninar do Brasil. Ela era cantada para acalmar as crianças, ou assustá-las, dependendo do tom da mãe. O mais interessante é que essa cantiga transformou o tutu em um mito nacional, saindo das casas do interior e chegando às grandes cidades. A música virou um tipo de feitiço protetor. Quem cantava afastava o bicho, mas também lembrava as crianças do que acontecia com quem se comportava mal. Em muitas partes do mundo, as crianças crescem ouvindo falar do boogeyman, o homem do saco ou o bicho-papão. Aqui no Brasil, o tutu é o nosso equivalente, só que bem mais sombrio e misterioso. Enquanto o homem do saco tem corpo e rosto, o tutu é quase invisível, feito de fumaça, sombra e escuridão. Dizem que ele não precisa tocar em você para te pegar. Basta você sentir o ar gelar no quarto, ouvir um sussurro perto da janela e pronto. O tutu está por perto. Ele se alimenta do medo e quanto mais você teme, mais ele cresce. Se tem um lugar clássico onde o tutu vive, é embaixo da cama. As crianças que se negavam a dormir cedo juravam ouvir passos, arranhões e respiração pesada vindo dali. Alguns diziam até que viam 2 olhos vermelhos os observando no escuro. Essa imagem ficou tão forte que virou parte da nossa cultura popular. Não olhe debaixo da cama, senão o tutu te olha de volta. É curioso como esse medo se espalhou. Mesmo hoje, com luz elétrica e internet, muita gente ainda sente aquele frio na barriga quando o quarto escurece.
coincidência ou herança folclórica? Nas tradições afro-brasileiras, especialmente em Minas Gerais e na Bahia, o tutu tem ligação com os eguns, espíritos de mortos que retornam ao mundo dos vivos. Para alguns praticantes, o tutu é uma forma espiritual que ronda lugares sombrios, punindo os desrespeitosos e protegendo os que têm fé. Essa conexão espiritual mostra como o mito vai muito além da ameaça infantil. Ele representa respeito aos mortos, temor ao invisível e a força das tradições orais que atravessam séculos sem perder o poder. Muitos relatos folclóricos descrevem o tutu como uma entidade metamórfica. Ele pode se transformar em morcego, cachorro preto, porco ou até um grande pássaro de olhos de fogo. Essas transformações dependem da cultura local. No interior de Minas, por exemplo, o tutu preto é um cachorro demoníaco que ronda as encruzilhadas. Já no Nordeste, há quem diga que ele assume a forma de um porco sem cabeça, que grunhe em noites de lua minguante. O mais assustador? Em várias regiões, as pessoas contam que o tutu é invisível durante o dia, mas à noite pode se esconder até dentro da sua própria sombra. O personagem do tutu atravessou gerações. Ele aparece em contos, livros e até músicas populares. Monteiro Lobato, por exemplo, o mencionou em suas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mostrando como o mito já fazia parte do imaginário coletivo brasileiro. Na música, compositores transformaram o tutu em figura simbólica, representando o medo e a punição. No cinema e nos desenhos, ele foi reinterpretado de 1000 formas. Isso prova que o tutu sobreviveu ao tempo porque ele é mais do que um monstro. Ele é a forma que o medo encontra para continuar vivo. E agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. Será que o tutu ainda ronda as casas por aí? Em alguns povoados, principalmente em Minas, Goiás e Bahia, há relatos recentes de aparições. Moradores dizem ouvir barulhos nas noites de vento forte, como se algo arranhasse as paredes por fora. Outros juram que, ao olhar pela janela, viram uma sombra enorme se afastando, e o som de um grunhido profundo ecoando na estrada. Mas o detalhe mais arrepiante está nas crianças. Muitas delas, sem nunca terem ouvido falar do tutu, descrevem o mesmo bicho em pesadelos, uma sombra preta com olhos vermelhos que chama o nome delas no escuro. Coincidência? Ou será que o tutu nunca foi só uma lenda? Mais do que um personagem folclórico, o tutu é uma metáfora viva. Ele representa o medo como ferramenta de educação, mas também como símbolo de poder. O medo sempre teve uma função social. Ele ensinava limites, criava respeito e transmitia sabedoria entre gerações. E o tutu é a forma que o Brasil encontrou para transformar esse medo em cultura. O curioso é que, quanto mais moderno o mundo fica, mais o tutu parece ganhar novas formas. Agora ele aparece nas telas, nos jogos, nas histórias contadas pela internet. O folclore não morreu. Ele apenas trocou o lampião pela luz azul do celular. O tutu é um dos seres mais antigos e misteriosos do nosso folclore. Nascido do medo e da imaginação, ele atravessou séculos e se adaptou ao tempo. Hoje pode ser só uma história para assustar criança. Mas para quem já sentiu aquele arrepio repentino, aquele silêncio pesado no meio da noite, o tutu talvez ainda esteja por aí. Então, da próxima vez que ouvir um barulho estranho no escuro, lembre-se, não é o vento, não é o gato. Pode ser o tutu rondando a sua janela. E se você gostou de conhecer essas curiosidades, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta qual dessas histórias mais te arrepiou. E se quiser se aprofundar ainda mais no folclore brasileiro, clica no próximo vídeo que tem muita lenda esperando por você. Até a próxima! E cuidado quando apagar a luz.